Modelo racional. No modelo racional, os governos devem optar por políticas cujos ganhos sociais superem os custos pelo maior valor e devem evitar políticas cujo custo não seja excedido pelos ganhos. Dessa maneira, a racionalidade envolve o cálculo de todos os valores sociais, políticos e econômicos alcançados ou sacrificados por uma política pública. Para selecionar a política racional é necessário conhecer as preferências valorativas da sociedade, conhecer todas as propostas disponíveis, conhecer todas as consequências de cada proposta, calcular o custo-benefício, selecionar a proposta política mais eficiente. Segundo as informações do MPOG, neste modelo a tomada de decisão segue as seguintes atividades sequenciais: um objetivo para solucionar o problema estabelecido, todas as estratégias alternativas para alcançar o objetivo são exploradas e listadas, todas as sequências significativas de cada alternativa estratégica são previstas e as probabilidades dessas consequências ocorrerem são estimadas. Por fim, a estratégia que parece resolver o problema ou que resolve com menor custo é selecionada. Esse modelo parte de um pressuposto ingênuo de que a informação é perfeita e não considera limite cognitivo em se analisar todas as opções de políticas. Tampouco considera adequadamente o peso das relações de poder na tomada de decisões. Os decisores muitas vezes são obrigados a selecionar políticas públicas em bases políticas e ideológicas ou aleatoriamente, sem referências ou padrões de eficiência. Alguma barreira para a formulação racional das decisões políticas, tais como a dificuldade de se traçar benefícios societários, consensuais e globais. B. Os formuladores de política não são estimulados a tomar decisões com base em objetivos societários, mas ao contrário, podem procurar maximizar suas recompensas, poder e status. E C. Dificuldade para a coleta de todas as informações necessárias ao conhecimento das possíveis propostas políticas, de suas consequências, incluindo o custo de coleta de informações, disponibilidade de informações e o tempo que essa coleta demandaria. Implementação. Uma vez escolhida a alternativa mais adequada para resolver o problema, a fase seguinte consiste na implementação da política pública. A implementação é a aplicação de programa de ação para resolver o problema. É um processo de relação entre diferentes atores. É a fase em que a política, até então quase perfeita exclusivamente de discurso de palavras, se transforma em fatos concretos. A implementação da política é a continuação da luta política com outros meios e cenários diferentes. A implementação pode ser entendida como conjunto de ações realizadas por grupos ou indivíduos de natureza pública ou privada, que estão direcionados para atingir objetivos estabelecidos e escolhidos em decisões anteriores. São as ações realizadas para fazer com que a política se concretize. A operação das decisões e sua implementação exigem, entre outras coisas, conhecimento técnico específico, informações gerais sobre o tema específico, conhecimento sobre o impacto efetivo das medidas que serão adotadas, levar em consideração os possíveis conflitos que são gerados, negociação e compromisso com todos os envolvidos. O acompanhamento e o controle da política pública requer que se leve em conta que muitas políticas representam compromisso entre valores e objetivos conflitantes. O monitoramento é importante porque se trata da análise da implementação da política com base no programa realizado, com o objetivo de identificar vantagens e os pontos frágeis em sua execução para efetuar os ajustes e as correções necessárias, para melhorar seu resultado e impacto. O monitoramento pode envolver processos, produtos e impacto das políticas públicas. A avaliação de políticas públicas é uma área de pesquisa aplicada que tem por finalidade avaliar a utilidade e os benefícios da intervenção pública por meio da adoção de um conjunto de técnicas utilizadas em outros campos das ciências sociais. A avaliação é motivada pela constante preocupação para determinar qual deve ser o papel do setor público na sociedade. O surgimento contínuo de significativo déficit público pelo aumento do gasto intensificou o debate sobre a utilização dos recursos públicos e seus resultados. No processo de elaboração da política pública, a avaliação é considerada a última etapa. Seu objetivo era focado na avaliação dos resultados da ação política e, por consequente, em servir de base para o planejamento da intervenção política ao longo do tempo, formando parte de um processo de retroalimentação, considerando suas conclusões e recomendações. A concepção de análise de política pública incorpora tanto a pretensão de conhecer os efeitos das políticas executadas como a tentativa de racionalizar a tomada de decisões políticas, aproveitando as lições trazidas pela experiência. Essa busca de racionalidade nas decisões e nas atuações públicas se manifesta de diferentes modos, especialmente por meio da elaboração de planos e programas concretos de atuação
ou por meio da adoção de sistema orçamentário de acordo com o planejamento e fundamentado em uma lógica técnico-econômica de caráter mecanicista. Esse procedimento pressupõe que a decisão de ter via tomada por um único ator livre e que os objetivos são definidos de forma explícita e concreta. Mas ocorre que a realidade é diferente. Os objetivos da política são, em sua maioria, declarações de intenções. Por outro lado, as políticas estão sujeitas à revisão contínua. Além disso, aqueles que tomam as decisões nem sempre buscam a racionalidade técnica e econômica, mas soluções socialmente aceitáveis ou politicamente convenientes. Desse modo, a tentativa de buscar racionalidade em um programa e em uma política esquece algumas vezes que as decisões públicas são negociações políticas e o resultado da mediação de diferentes grupos de interesse. Essa discussão é importante, pois serve para definir o eixo central da avaliação, dando prioridade a determinado aspecto como gestão eficaz dos recursos, a difusão da cultura de responsabilidade entre os gestores do programa, a consideração do receptor político público como usuário, a preocupação com o conhecimento do impacto da política pública e a necessidade de incorporar a percepção dos participantes nos programas. Desse modo, a avaliação não deve ser vista como a última etapa do processo de planejamento, mas como uma visão integrada em que a avaliação é realizada em todas as fases da concepção dos programas, analisando a pertinência e a coerência dos problemas, objetivo e instrumento envolvido, o processo de aplicação do programa e seus resultados. Planejamento das políticas públicas. Planejamento governamental vai muito além da produção meramente econômica, devendo se envolver nos âmbitos social e ambiental, o que traz para o planejamento a necessidade de articulação durante todo o processo com o ator envolvido para diminuir a imprevisibilidade quando da sua implementação. O primeiro passo para se implementar um planejamento com algumas possibilidades de êxito é o estabelecimento da dimensão dele, considerando-se que pode ser feito em diversos graus de elaboração, abrangendo parte ou totalidade de um determinado espaço político-administrativo, distrito, município, área metropolitana, estadual ou federal. Alguns fatores que contribuirão para a maior delimitação do objeto de trabalho, como o tempo, espaço físico e a extensão do plano. Espaço físico, particularmente quando o planejamento envolve o país como um todo, é necessário introduzir algum limite para melhorar a operacionalização. De todo modo, para fins metodológicos, pode-se classificar primeiramente os planos quanto à área ou espaço físico em nacional, regional e local. Período de duração. O fator tempo remete ao período da duração dos planos, que de modo bastante subjetivo pode ser considerado quanto ao prazo curto, médios e longos. De modo geral, os planos de até 3 anos podem ser considerados de curto prazo, decorre da necessidade de sanar problemas urgentes.